Estamos de volta com o programa Mundo dos Negócios. Eu agora vou bater um papo aqui com Antônio Lamas Neto. Como o nome dele diz, o avô Antônio Lamas foi um empresário tradicionalíssimo no bairro da Ribeira, muito conhecido. Tinha uma empresa chamada Mercantil Valparaíso, que ficava na Doutor Barata, num lugar que era o coração do comércio de Natal, segundo diz, nos anos 40, 50, por aí afora. Antônio Lamas, o avô dele, tinha 3 filhos, e 2 dele eu tinha mais aproximação. O pai dele era Salvador Lamas, mas ele tinha Lamias, que era o filho do meio, e também tinha Amadorzinho Lamas, figuras conhecidas na cidade. Quem é tem um pouco mais de idade do que eu, há de se lembrar que eles eram bastante conhecidos, marcaram época aqui. Lamias corria de kart, Amadorzinho frequentava todos os ambientes da cidade, tinha 1 milhão de amigos, as pessoas conheciam bem os Lamas. E ele, Teteto, empreendeu numa empresa chamada Pré-Pronto. Teteto, bom dia e satisfação tê-lo aqui conosco. Bom dia, eu que agradeço o convite de vocês. O que é a Pré-Pronto? A Pré-Pronto é uma empresa de beneficiamento de alimentos. Sim. Ela, na realidade, vamos dizer, foi criada no ano de 2000. Porém, eu comecei a aprender naquele tempo na Ribeira, já com meus pais, meus tios e meu avô. Você frequentou lá a Ribeira? Frequentei muito a Ribeira, estudava no Salesiano e trabalhava também já com meus 14 anos. Você, então, foi igual a mim, a meu irmão Helder, que a gente era, e meu irmão Wagner Gagal, que a gente era menino, estudava no Salesiano e ia lá para a César, que era a empresa de meu avô, que meu pai trabalhava lá, e a gente saía do colégio e ia para lá para depois ir para casa. Desde menino ali, nós estamos falando aí, final dos anos 70, por aí. Exatamente, isso mesmo. Eu vivia nas lojas e então com isso comecei a gostar do comércio. Fui engajando nele, passei muito tempo nas lojas com meu pai, meus tios, meu avô. E daí para frente eu comecei a entrar em outro ramo comercial, sempre procurando inovar em relação ao que eu trabalhava. Sim. Para ter novos conhecimentos. Quando é que você decidiu empreender com uma empresa dessa, com a empresa própria? No ano de 2000 foi a Pré-Pronto, mas em 82, 83 eu já comecei a fazer as coisas por si só. E foi onde eu comecei a ir para vários ramos. Porém, parei realmente quando foi a Pré-Pronto. Quer dizer, focou e deu certo. Foquei e deu certo. Antes da Pré-Pronto, bem próximo, eu estava com o material de construção e tinha mercadinho. Mas aí a gente com um projeto... Lamias tinha um material de construção lá em Búzios, não era? Exatamente. Passou muito tempo. Cheguei lá uma vez, me disseram que era dele, mas eu não o encontrei lá. Passou muito tempo esse material de construção lá, depois quem assumiu foi o filho dele, Elias. Sim. Aí, durante esse tempo que eu estava na Pré-Pronto, quando eu comecei essa Pré-Pronto, eu resolvi parar com a outra parte que eu trabalhava no comércio da mesma forma, que era na parte de material de construção e mercadinho. E quis entrar com um projeto diferenciado, naquele tempo muito difícil, no ano 2000, que era um sistema que se trabalhava na França, beneficiamento de alimentos. E aqui não existia aquilo. Então a gente fez pesquisa de mercado, tudo, apostou naquilo. Quando você diz a gente, é você e quem? Tem sociedade? Não, hoje venho com ela só. Sim. Porém, eu digo... A família? Quem trabalha conosco, eu me relaciono dessa forma. Sim. Dizendo que todos estavam presentes em relação a todo o processo. Certo. E aí você pegou essa experiência francesa? Exatamente. Tudo uma pesquisa foi feita e começamos esse beneficiamento de alimentos. Assim, tipo, você vai comprar, em vez de comprar a peça de carne, a gente beneficiava de acordo com cada prato, com cada gramatura. Eu já ia lhe perguntar para dizer assim, vamos transformar em informação que o nosso telespectador possa compreender. Como assim beneficiamento de alimentos? O que é que você vende especificamente? Eu vendo o corte da carne. Eu comecei justamente com isso. Em vez de você comprar uma peça de um filé mignon, você compraria um medalhão de 210 gramas. Ah, tá. Então eu faria de acordo com o seu prato. Se fosse 250, ele iria com 250 gramas. Congelado ou fresco? Ou um ou outro. A gente trabalhava das duas formas. Tá. Então a gente começou com o processamento de carnes, aves, crustáceos, frutas, verduras e legumes. Tudo. Embalado a vácuo ou atmosfera modificada. Só que isso no ano 2000 era muito complicado. O que danado é isso? Atmosfera modificada? É um gás que é injetável, que dá mais durabilidade ao produto. Sim. Para não se estragar tão rápido na hora que você vai comer uma fruta, por exemplo, que você descasca e vai comer, deixa ela ali, ela vai com certeza em um determinado tempo se estragar. E ela, dentro desse gás, ela segurava mais tempo. Sei. Uma verdura da mesma forma. Aí começamos a fazer esse tipo de produto e inserimos no mercado. Vocês lançaram em 2000? Em 2000. De lá para cá, o que foi que mudou na empresa? Porque o mercado mudou muito, mas a empresa em si, o que você pensou em fazer no começo é o que você faz hoje? Faço, porém, muito restrito ao que começou. Sim.
Você focou em determinados produtos, então? Na hora da dificuldade, eu comecei a focar. Sim. O leque era muito grande, porém estava indo em alguns setores e a gente começou a vender, inclusive, para supermercado grande, que a sede dele era fora do estado, e a gente precisou entregar esses produtos em atmosfera modificada fora do Rio Grande do Norte. E como eles só queriam receber de madrugada para poder distribuir para a rede deles, tínhamos que sair daqui 8, 9 da noite, pegar o carro e ir para Recife. Para entregar lá. Para entregar lá, para depois ele distribuir. Só que a gente começou a ter um problema muito sério, porque a gente levava nos isopores para lá, quando colocava lá, tinha aquele mundão de caminhões lá para poder entregar mercadoria. E a gente chegava com a caminhonete com aqueles produtos, e muitas vezes a gente deixava lá, o pessoal não colocava nas câmaras de vidro como deveria se fazer, e os produtos começavam a se estragar antes do tempo. E a gente começou com consignação, então começou a atrapalhar muito a gente financeiramente em relação a essa transição. Passamos até o ano 2002 dessa forma. Quando deu 2002, o negócio já não deu mais, porque além desse problema aí, aqui não absorveu o beneficiamento de todas, da forma que a gente trabalhava, de todas as carnes. Sim. Eles o quê? O custo para eles era um pouco maior, porém, eles não visualizavam em relação ao que eles teriam de benefício, em relação a ter menos funcionários, em relação a menos custo com sanitizantes, com energia, com tudo. Preparação, né? Toda a operação. E ele não fazia esse custo, só queria saber se a peça fosse isso e o quilo por quilo desse diferença, eles não queriam. Só o controle que eles queriam ali, como a gente vê muito problema em relação às empresas, se ele comprasse 10 unidades, são 10 pratos, acabou-se. Não tinha problema. E a superação dessa dificuldade, como é que você fez? Toda essa linha eu parei e continuei somente com o filé mignon e o carpaccio. Sim. Eu disse, eu vou centralizar nisso para poder sair desse problema, que eu sei que dá para fazer uma forma diferente de trabalho. Porém, não forcei nem focalizei, mas já tinha cliente das porções de beneficiamento com as gramaturas corretas. Mas aí eu criei o quê? O filé extra limpo, que isso não tinha no tempo. Só tinha o filé com cordão e o filé sem cordão. Então, eu limpei ele todinho, era só a carne mesmo, você não perdia nada. Então, eu botei um produto que não existia no mercado. Um produto premium. Exatamente. Aí foi aonde eu comecei a reaver o mercado. Deu certo. Deu certo, aí comecei cada vez crescendo mais, foi dando tudo certo. E foi onde eu focalizei. Depois disso, eu comecei a inserir novamente outros produtos. Quais? Tem vários produtos em relação que eu fiz. Cheguei a fazer um frango pronto já desfiado. A pessoa para fazer um prato, só basta abrir, já fazer uma carne de sol já desfiada, para você fazer uma paçoca só também. Você não tem aquele processo e perca para poder fazer o prato que você pretende. Aí, quando chegou perto da pandemia, um pouco antes da pandemia, o que aconteceu? Eu tinha um volume muito bom de venda em relação às carnes, principalmente o filé mignon e o carpaccio. E os grandes começaram a ver que sentiram a necessidade de começar a capitalizar mais. E estava difícil. Quando a gente começou na pandemia, já entrou, estava numa crise e a pandemia terminou de complicar. E eu trabalhava só com empresas. Sim. O que foi que os grandes fizeram? Eu tinha clientes, ou fornecedores, que o que eles produzissem de filé mignon, eles me mandavam. Ele não queria saber se tinha 10, 100, 200, 500 quilos de filé. Ele me mandava. Eu processava e vendia. Só que aí, o que foi que eles fizeram? Eles me tiraram da jogada, em vez de me vender, porque também eles estavam sofrendo, foi para o meu cliente. Sim, passou a vender direto. Passou a vender direto. Então, nessa hora, veio uma bomba para cima. Na pandemia foi assim? Isso na pandemia. Aí, isso é bom porque mostra as dificuldades que a gente tem o tempo inteiro no mercado e que, por conta disso, tem que se desdobrar, tem que ser criativo, tem que enfrentar, né? Aí foi que eu fiz, eu me reinventei novamente. Continuei, claro, vendendo o carpaccio e o filé, que sempre foi o meu carro-chefe, e fui atrás do quê? Do carpaccio eu só vendi o corte da carne. Hoje em dia, eu tenho o carpaccio que ele já vai com um molho à base de mel e mostarda. Sim. E o queijo parmesão. Então, o cliente basta abrir, colocar ele no prato, jogar em cima e já consome. Então, já arrumei facilidade e parti para o ramo de pessoa física. Você que vendia só para a empresa passou a vender pessoa física. E você tem algum ponto, você vende por onde? Pela internet, como é? Hoje é tudo mais internet mesmo, a gente é só produção. Sim. Eu não tenho um ponto você tem uma linha de físico produção. venda. É. E a entrega, né? Como é que você faz? Entrega, exatamente. Eu tenho entrega e produção. Isso aí eu tenho. Aí criei novos produtos quando entrei na pandemia. E hoje a empresa faz o quê? Continua fazendo tudo isso e criando novos produtos. Certo. Hoje eu tenho, por exemplo, um camarão a pomodoro, que é uma embalagenzinho que vem com 300 gramas. Basta você esquentar e colocar na massa, você já tem uma refeição pronta. Eu tenho
estrogonofe de carne também, que é da mesma forma. Tem produtos que você não precisa ter muita manipulação para criar o seu prato. É só abrir, esquentar e colocar uma massa. E também tem o pronto, que também não tinha, que hoje, assim, pela questão da qualidade do molho que a gente criou, que ele é totalmente natural. Para fazer um parmegiana, a gente tem um de carne e um de frango, deu muito certo também no mercado. Então, hoje eu já vendo para as pessoas que revendem, já vendo para a pessoa física e estou sempre inovando para poder escapar desse processo que sempre quem empreende sofre, né? Mas sofre, mas compensa. Com certeza, com certeza. Se você sempre tiver foco e na hora da dificuldade, dar aquela respirada e começar a botar a cabeça para trabalhar, você consegue ir. Quer dizer, você, apesar das dificuldades, você sempre focou e diz, dentro do meu negócio, o que é que eu posso variar para dar certo? Com certeza. Além disso, por mais que eu esteja focado na minha empresa, eu nunca fico somente naquele meu foco da minha empresa. Minha empresa, tipo assim, me mantém. Certo. Só que eu faço outras coisas comerciais paralelas que me ajudam também. Eu não fico só nela, certo, mas sempre estou nela inovando, fazendo tudo. Hoje minha esposa Giovana, ela está junto comigo lá. Giovana Mello. Conheço também a família Mello aí. Aí fica muito mais fácil para mim trabalhar, por quê? Porque eu tenho esse apoio lá dentro. Aí eu posso fazer outras coisas, mas antigamente, quando eu era só, era muito difícil, porque eu largava a empresa e ia tentar fazer outras coisas e não tinha muito sentido nem condição de fazer isso. Quer dizer, o seu negócio então é ficar correndo atrás. Com certeza, sempre sem parar. Quem empreende corre atrás, né? Não pode parar, com certeza isso aí sempre estarei. O que é que você pode dizer para quem está na audiência com a gente aqui, assistindo o nosso programa? Que quem é empreendedor, quem gosta de empreender, não se inculcar porque a primeira vez deu errado, não. A segunda vez deu errado, também não vá pensar nisso, não. Quantas coisas eu já montei na minha vida? Muitas. Se eu começar a contar aqui, eu não termino hoje. Já tive tanta coisa, indústria de calçado eu já tive, bugueiro eu já fui. Se eu começar a contar, eu tenho muito mesmo, muitas atividades que eu já trabalhei nisso. Só que, assim, tinham muitas, inclusive, para dar muito mais certo até do que a pré-pronto, mas teve algum caso no meio do caminho que eu não consegui continuar. Sim. Ou não sei em Natal, que eu tive que era fora de Natal. Então, coisas foram me fazendo modificar. E sempre eu faço isso, estou em busca, sempre estou em busca. Estou aqui conversando, mas em busca de algo. Você transmite muita energia, Teteto. Você é otimista sempre? Como é? Ou tem momentos que baqueia? Tem momentos que baqueia realmente pela situação, não vamos dizer nossa, do que a gente vive, do nosso país, de tudo que a gente quer uma coisa diferente. O ambiente, às vezes, joga a gente para baixo. Joga demais a gente para baixo. E tem que resistir. Tem que resistir, exatamente. Tem que correr atrás e tem que fechar os olhos, respirar e correr novamente. E senão, a gente realmente para, porque quem poderia nos ajudar não está tanto fazendo por onde. É uma usina, né? Está vendo aí como é que ele se mexe, como é que ele estimula, como é que ele se movimenta. Teteto, muito grato por sua participação aqui no nosso mundo dos negócios. Conversei aqui com o empresário Antônio Lamas Neto, Teteto, que deu uma aula aqui de empreender, como é que você empreende, como é que você faz, e a crença de que é possível construir e ser diferente e fazer diferente. Coisas que eu falei desde o começo do programa. Muito obrigado por sua participação. Eu que agradeço o convite de vocês, sempre estarei à disposição. Muito obrigado. Obrigado. O programa Mundo dos Negócios fica por aqui. A você um excelente final de domingo, uma excelente semana e até domingo que vem, aqui na TV Tropical, Record TV. Até lá. Programa Mundo dos Negócios. Oferecimento Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Atendimento corporativo Senac RN, sua empresa preparada para encarar os desafios do mundo empresarial.